Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e hoje eu quero falar com você sobre guerra espiritual. O Novo Testamento ensina muito acerca do combate que todo cristão é convocado a combater. O apóstolo Paulo escreveu muito para seu filho na fé Timóteo acerca desse combate espiritual que todo cristão tem que lutar. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo diz para Timóteo assim: "Este é o dever de quem te carrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate." Em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: "Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas." E finalmente, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, que é reconhecida a última carta que Paulo escreve, ele dá o seu brado de vitória. No versículo 7, Paulo diz assim: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." Preste atenção em como Paulo chama esse combate. Ele chama o bom combate da fé. Ele não chama combate da fé, ele chama o bom combate da fé. Nos 3 textos que Paulo escreve para Timóteo acerca da guerra, do combate espiritual, ele chama de bom combate da fé. Por que Paulo chama esse combate de bom? Porque nós já entramos nele mais do que vencedores. Para fazer uma analogia, para ficar mais fácil de você entender, quando nós subimos no ringue, Satanás já estava caído. E quem derrubou ele? Jesus. Jesus derrubou ele de uma tal forma que nunca mais ele consegue se levantar. É muito importante você entender que a vitória de Jesus na cruz sobre o diabo, ela foi completa e esmagadora. Colossenses capítulo 2, Paulo diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para nós sermos mais do que vencedores, primeiro Satanás foi feito mais do que perdedor. E é muito importante você entender isso. Quando nós entramos no combate, Satanás já está derrotado. E é por isso que nós já entramos nele mais do que vencedores. Por que mais do que vencedor? Porque nós temos a vitória sem ter lutado por ela. Cristo lutou, Cristo venceu e Cristo nos entregou a vitória. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Agora repare como o Novo Testamento enfatiza o fato de nós termos que resistir firmes na fé. Tiago capítulo 4, no versículo 7, Tiago diz: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, Pedro diz: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé." É muito importante você entender que quando o Novo Testamento diz para a gente resistir, resistir não quer dizer aguentar como puder, torcendo para Jesus ter misericórdia e vir nos salvar. Não é isso que ele está falando. A Bíblia não manda a gente resistir aguentando. A Bíblia manda a gente resistir crendo. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir firme na fé é permanecer crendo na palavra de Deus. E é esse que é o combate do cristão. Todo o trabalho do diabo é nos convencer de que o que Deus disse não vai se cumprir na nossa vida. E ele vai tentar fazer isso usando o que nós vemos, ouvimos, sentimos e achamos. Nosso trabalho é ignorar tudo aquilo que ele está nos mostrando e permanecer acreditando que o que Deus disse em sua palavra vai acontecer. A nossa luta não é derrotar Satanás, porque Satanás já foi derrotado. A nossa luta é para não duvidar do que a Bíblia diz. O bom combate da fé, ele é travado na arena da fé. E a minha parte é não sair da fé. Eu não luto para derrotar Satanás, porque Cristo já derrotou Satanás. Eu luto para não sair da fé. Essa é a minha e a sua luta. Qualquer outro combate que você esteja combatendo que não seja o bom combate da fé, você está no combate errado. O único combate que a Bíblia manda a gente lutar é o bom combate da fé. Eu não luto para vencer Satanás. Cristo já me fez mais do que vencedor. Eu luto para não duvidar do que Deus diz sobre mim. Essa é a nossa luta. Em Efésios capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. E é justamente nesse capítulo que ele fala sobre a armadura de Deus.
e ele diz que é para cada um de nós nos revestirmos da armadura de Deus. E no versículo 10 do capítulo 6 ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele está falando sobre a armadura de Deus que o crente se reveste. Só existe uma armadura para nós nos revestirmos porque existe um combate. Mas qual é a minha parte no combate? Ficar firme. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Preste atenção nas expressões que Paulo usa. Ficar firme, resistir, permanecer. Essa é a nossa luta. Ficar firme no que Deus diz, resistir firme na fé, permanecer acreditando na palavra de Deus. Eu quero te falar novamente, não lutamos para derrotar Satanás. Satanás já foi derrotado. Lutamos para a gente não duvidar da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 17, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe ao monte. E lá em cima ele se transfigura. Inclusive esse evento é chamado de Monte da Transfiguração. Os outros discípulos ficaram lá embaixo. E no momento em que Jesus estava lá em cima no monte com Pedro, Tiago e João, um pai trouxe um menino, um filho. E esse filho era lunático, ele tinha problemas com demônios. A Bíblia diz que ele trouxe para os discípulos curaram, mas eles tentaram e não conseguiram. E quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, está aquela aglomeração em volta dos discípulos que tentaram expulsar o demônio e do pai e do rapaz. E é nesse momento que Jesus chega e pergunta o que está acontecendo. E o versículo 15 do capítulo 17 de Mateus narra assim: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Eu quero te mostrar o bom combate da fé em operação. Aconteceu aqui com os discípulos. Se você voltar um pouco no capítulo 10 de Mateus, Jesus chamou esses 12 apóstolos e deu para eles autoridade para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então no capítulo 10, eles já tinham recebido autoridade para expulsar demônios e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mas repare na pergunta que eles fizeram no versículo 19. Eles chegaram para Jesus em particular e perguntaram: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Não podemos. Você sabe o que é não podemos? É assim, ó. Tentaram e não conseguiram. Esse mesmo episódio, ele é relatado em Marcos capítulo 9 e em Lucas capítulo 9. E tanto Marcos como Lucas relatam que na hora que trouxeram o menino, quando o demônio olhou para Jesus, eles relatam que o demônio jogou o menino no chão, começou a ter convulsão e espumar pela boca. Você sabe o que é isso? Isso é Satanás oferecendo resistência para não ter que obedecer. É muito provável que esse mesmo demônio fez essa mesma coisa com os discípulos. Eu quero que você imagine a seguinte cena. O pai traz o menino tem problema de manifestações demoníacas. Jesus e os 3 discípulos mais chegados não estão. O pai clama aos outros discípulos e ele se dispõe a ajudar. Eu quero que você imagine aí André indo para cima dele, tentando expulsar, o bicho começa a se manifestar, se convulsiona, espuma pela boca e não sai. Imagina a cena. André volta, vira para Tiago e diz: cara, não consegui não, ó. Vê se tu vai lá, tu que é o filho do trovão, vê se tu consegue lá. Imagina depois de um tempo, Tiago volta e Tiago também não conseguiu. Levou foi uma trovoada do demônio. Ele vira para Mateus e diz: cara, Mateus, vai lá, cara, vê se tu consegue lá. E
e um por um tenta e não consegue. Quando o pai do menino conta isso para Jesus, apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam, Jesus dá um grito e faz um protesto. Ó geração incrédula! Quando os discípulos foram perguntar para Jesus por que eles não puderam expulsar, Jesus deu a mesma resposta: por causa da pequenez da vossa fé. E Jesus completa: porque eu já ensinei para vocês que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles assim: eu já dei autoridade para vocês, e eu já disse para vocês que quando vocês disserem, tem que acontecer. Da mesma forma que se você disser para o monte ele tem que obedecer, o demônio também tem que obedecer. Não importa se grita, não importa se joga no chão, não importa se espuma pela boca, não importa se tem convulsão, ele tem que obedecer. E essa que é a nossa luta. É continuar acreditando no que Deus diz, permanecer crendo, resistir firme na fé, independente do que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo ou achando. Nesse momento, os discípulos travaram o combate da fé com o demônio. Pode ser que necessariamente você não esteja enfrentando nesse momento um problema com o demônio, mas possa ser que você esteja enfrentando um problema com enfermidade, com sintomas, com circunstâncias contrárias, com desemprego, com falta de provisão ou quem sabe até mesmo falta de alimento. Não importa o que está se levantando para combater com você, o que você tem que entender é que o princípio é o mesmo. A sua luta é continuar acreditando, resistindo firme na fé e permanecer crendo no que Deus diz. Mas como é que eu posso conseguir continuar acreditando na palavra de Deus se tudo ao meu redor está dizendo que não vai dar certo? No próximo vídeo, nós vamos falar como resistir firme na fé. Seja abençoado na prática da palavra, combata o seu bom combate e tome posse da vida eterna.